abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil, com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Laboratório Biolab. Análises clínicas completas. Aqui diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Representante Vence Tudo, sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, produtos biológicos Simbiose, defensivos de todas as marcas, pulverizadores e extensor de barras Beldwing, óleo vegetal CT Green, estabilizador de barras KS e toda a linha de implementos. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa que é apresentado todas as segundas-feiras neste horário. Hoje contaremos com a participação do secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Todas as secretarias que fazem parte da estrutura administrativa de uma prefeitura são importantes. Cada uma com o seu papel, com suas atribuições. Todavia, reputo a Secretaria Municipal da Saúde como talvez uma das mais importantes. Afinal, lida com a saúde das pessoas. Ali desembocam todos os problemas que dizem respeito à saúde de uma comunidade. E é a maioria. São as pessoas que, em quase sua totalidade, não têm um plano de saúde. São pessoas que têm que se socorrer ao município para resolver seus dramas. Lidar com doença é muito complicado. Nos casos mais graves, mais delicados, o município tem que se valer de centros maiores. O telefone do secretário da Saúde ou de seus assessores mais diretos tem que ficar às 24 horas de plantão. Não tem dia, não tem hora. O secretário Eloir Morona vai nos dizer como tem sido essa caminhada, de certa forma espinhosa, desde que assumiu a função de secretário municipal da Saúde. Os desafios que teve que encarar. Imagino, secretário, que é um setor que tem que matar um leão por dia. Vamos falar sobre
o que de mais importante foi implementado na área da saúde, as conquistas, as realizações, os avanços. Como é que está a área da saúde hoje em Lagoa Vermelha? Muito boa noite, meu caro secretário Eloídio Morona, obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito boa noite, Ademar, muito boa noite a todos os ouvintes e também os espectadores da Lagoa TV e Lagoa FM. É com grande satisfação que viemos mais uma vez a essa casa aqui trazer algumas informações a respeito da Secretaria Municipal da Saúde. E quando estava ouvindo você falando aí na sua abertura, no seu preâmbulo aí, a respeito dos desafios, começou a passar um filme pela minha cabeça, lembrando das primeiras entrevistas que a gente passou para essa emissora, ainda lá na casa do pai do prefeito, no dia do anúncio do secretariado, quando o nosso amigo Adão Dondoni estava lá, e nós nos reportamos a ele dizendo que, sem sombra de dúvidas, era o maior desafio da minha vida. Eu não estava errado. É um grande desafio, é uma luta, como você falou. Que bom que fosse matar um leão por dia. Que bom que fosse matar apenas um leão por dia, né? Se dependesse das situações, eu acho que a espécie dos leões estariam extintos. Porque, como você falou, tudo desemboca na saúde. Nós conseguimos viver sem uma rua, nós conseguimos viver sem um projeto de agricultura, nós conseguimos viver sem uma calçada, mas e sem saúde? Quando nós conseguimos viver sem saúde, qual a nossa qualidade de vida? Quando estamos sem saúde, quantas pessoas já desejaram perder a vida? Nosso papel enquanto secretário da saúde é isso, é fazer com que essas pessoas não desejem morrer, não desejem perder a sua vida. Que a doença ou que a falta de saúde ou que o seu problema seja transitório e que nós possamos resolver. Vamos resolver todos? Não. Vamos solucionar todos os problemas de saúde de Lagoa Vermelha? Não. O que nós temos que fazer, Ademar, é tentar nos aproximar o máximo possível do ideal. O ideal de uma saúde seria, no momento em que você precisasse de uma consulta, no mesmo momento você tivesse a consulta, realizasse os exames e pegasse a medicação. Mas nós sabemos que não é assim. Muito foi feito, mas ainda temos muito por fazer. Quando assumiu, secretário Eloídio, e tomou o pé da situação, qual o maior desafio que pintou à sua frente? O maior desafio é o mesmo desafio que eu tenho hoje: aprender. Eu precisava aprender sobre a Secretaria de Saúde, eu preciso aprender sobre a Secretaria de Saúde, eu preciso aprender sobre os programas, eu preciso aprender o que é factível e o que não é. Todo dia é um aprendizado. Quando você entra na Secretaria de Saúde, a partir do momento em que eu digo bom dia, até o horário, no final da tarde, às 5 e poucos da tarde, quando eu digo boa tarde, até amanhã, foi um dia inteiro de aprendizado. Esse era o maior desafio, porque nós éramos crus, né? Eu tinha muito conhecimento teórico, eu fiz especialização em saúde pública, mas tem coisas e tem meandros dentro da saúde que os livros não te ensinam, Ademar. E você pode pesquisar, e você vai ver lei, só que às vezes o que tem que falar é o teu coração, não é a razão. Porque às vezes a pessoa que está ali na tua frente, a lei está dizendo que não pode, mas você tem que fazer. E aí você vai ter que achar uma forma de que a lei permita você fazer aquilo que a pessoa precisa. E aí nós tivemos que aprender. Aprender a dividir, aprender a descentralizar decisões, aprender a buscar decisões, aprender a copiar o que os outros fazem. E no dia a dia isso vem se desenvolvendo. Então o maior desafio desde que assumimos até hoje é esse, o eterno aprendizado. Saber de que nada sabemos. Ter a consciência de que estamos buscando cada vez mais um ideal dentro da saúde pública, porém, como você falou no teu início ali, nem todos têm plano de saúde. E aquelas pessoas que têm plano de saúde, porém o plano de saúde não cobre.
Verdade. Aquela Tem pessoa- muitos casos assim. Exatamente, aquela pessoa que consultou com o traumatologista, por exemplo, pelo plano de saúde, que o traumatologista pediu 40 sessões de fisioterapia e que o plano de saúde não cobre. E aquela pessoa que ganhou o plano de saúde de um parente que paga para o pai ou para a mãe, que recebe uma aposentadoria ou que não tem renda, e que foi consultar pelo plano de saúde e o plano de saúde pediu um exame caríssimo e que o plano de saúde não cobre. Então você veja bem, a Secretaria de Saúde tem que absorver essas pessoas porque o SUS é para todos. Não me importa. Esse é o melhor plano de saúde. Exatamente, é o melhor plano de saúde. Não importa se a pessoa chegar de Hilux 0 km ou a pessoa chegar calçando uma Havaiana lá com um preguinho embaixo. Muitos usamos, né, uma Havaiana com preguinho embaixo. Então, a gente não pode diferir. Às vezes dá vontade, sabe? Às vezes você tem coisas que te chocam mas fulano não precisa, mas é o direito dela. Né? Mas aí então nós pesquisando os pilares do SUS, que é o melhor plano de saúde que você mesmo relatou, e a gente conversa com pessoas que foram para a Europa, a gente conversa com pessoas que foram para os Estados Unidos, lá eles sofrem muito, as pessoas de baixa renda sofrem muito lá. Embora tenha menos pessoas de baixa renda, mas as que existem sofrem muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o seguro saúde. Sabe como é que funciona? Você faz um seguro como faz um seguro, nossos seguros normais aí, que tem um prêmio. Tá, o meu seguro é um prêmio de R$200 mil, por exemplo. Aí eu fiquei doente e internei. Aí começa um contador regressivo, 200 mil, 199 mil. Quando você gastou os 200 mil, mesmo que você não esteja bom, você tem que dar alta. Você tem que sair daquele hospital e procurar algo que o governo oferece que é muito, muito inferior ao que era oferecido. Diferente do SUS. Hoje, se nós formos no nosso hospital, por exemplo, aqui, a ala de particulares e convênio do terceiro andar do nosso hospital é igual ao segundo, onde é SUS. A alimentação que é fornecida para o segundo andar é a mesma que é fornecida para o terceiro. Os profissionais que atendem são os mesmos. Então, assim, nós temos um plano de saúde muito bom. Pena que quando criaram o plano de saúde esqueceram de dizer quem iria pagar toda essa conta. Foi feita uma divisão baseada no que é repassado de impostos. Os impostos são arrecadados no município e são repassados para 300. Uma parte fica com o próprio município, uma parte vai para o estado, uma parte vai para a federação. E aí então foi feita uma divisão, né? Viria X% para o município, que é a menor parte, Y% para o estado, que é a segunda maior parte, e uma grande parte para a União. Baseados nesses recursos que cada ente da federação reteria, ficaria para si, cada ente ficaria com um X de impostos, foi dividido então em 3 etapas a saúde. Nós temos a saúde primária, que antes era chamada de saúde básica, que é a obrigação do município. Nós temos a média e alta complexidade. A média complexidade é obrigação do Estado, e a alta e altíssima complexidade, que é obrigação da federação. Pois bem, os municípios começaram a se desenvolver cada vez mais, tentando visar bater na saúde primária, na saúde básica. O que é a saúde básica? É o posto de saúde, é o médico, o pediatra, o obstetra e a medicação que vem numa lista chamada REMUME. Esta lista de medicamentos o município tem que adquirir. O que ficaria para o Estado? Exames de alta complexidade, tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, cirurgias. Isso é obrigação do Estado. O que ficaria de obrigação para a federação? Oncologia, os transplantes, essas coisas de maiores custos. Pois bem, chegou um ponto em que o Estado não conseguiu mais dar conta da sua parte e começou a empurrar para os municípios. Nós estamos há 20 anos sem reajuste na tabela SUS. Quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa diferença? Por que os hospitais não fecharam até hoje? Manutenção do hospital é uma obrigação do Estado.
Por que eles não fecharam até hoje? Porque os municípios estão repassando. Desse repasse que nós fizemos ao nosso hospital, cerca de 290 mil reais, que a gente compra serviço também, isso seria obrigação do Estado. Esses 290 mil, entre aspas, seria o reajuste da tabela SUS, que o Estado teria que ter dado, que a União teria que ter dado e que não deu. E isso sai do caixa livre da Prefeitura, da Saúde. Eu teria, se o Estado cumprisse a função dele, eu teria 290 mil reais para aplicar dentro da saúde básica. Quantos postos de saúde eu abriria com 290 mil reais a mais por mês? Quantos médicos eu teria? Quantos pediatras? Qual a quantidade de medicamento eu conseguiria ter? A saúde, o recurso para a saúde, ela é um cobertor curto. Se eu cobrir a cabeça, vai descobrir os pés. E é essa ginástica que nós temos feito todo dia. Então, os desafios de você estar à frente da Secretaria da Saúde, e a gente ouve, quando a gente vai no seu programa, a gente ouve, depois sai na rua as pessoas, eu ouvi o senhor na rádio, eu queria saber do meu exame lá da minha... E aí a gente tem que reportar, diz, olha, isso é Estado, né? A nossa secretaria, a gente simplesmente faz a regulação, a gente agenda, marca, põe num sistema e eles vão chamando. Só que a gente sabe da situação do Estado. Professores em greve, atraso nos repasses da saúde, e nas unidades grandes de saúde, e nos nossos centros de referência, não é diferente. Então, são profissionais que estão se descredenciando o SUS, e aí, então, a 6ª Coordenadoria nos liga, que é quem coordena a média e alta complexidade, e diz assim, não teremos mais urologista, ou não teremos mais proctologista. O médico que atendia se descredenciou. Tem como o município contratar um urologista, um proctologista, Não tem. Se nós começarmos a cobrir todas essas demandas, nós vamos deixar de fazer a nossa função, que é o básico. Porém, os pacientes são nossos. Os pacientes não são do Estado, não são da União, são do município. Eles não batem na porta do governador, não batem na porta da secretária Arita. Não é o telefone deles que toca, é o telefone do prefeito, é o telefone do secretário, é o telefone das enfermeiras, que precisam solucionar cada um o seu problema. E nós estamos correndo atrás disso aí. Quando nós assumimos a secretaria, por exemplo, nós tínhamos uma fila de 1.500 pessoas por traumatologista. Aí vamos esperar que a nossa referência nos dá 25 consultas por mês. Nós temos mais de 30 pessoas com fratura, mais de 30 pessoas que se quebraram algum osso. Faltaram 5. Como é que essa fila de 1.500 vai andar? Aí entrou em ação a Secretaria Municipal da Saúde, através de muito esforço. Trouxemos um traumato para Lagoa Vermelha, que atende no hospital, que nos oferece 50 consultas, é o dobro que nós temos lá, e mais 12 cirurgias por mês. Conseguimos desafogar bastante a nossa fila. Mas aí estoura em outra parte. Aí começa a faltar fisioterapia. Aí até eu conversava com uma pessoa pelo WhatsApp, eu faço tantos meses que eu estou na fila esperando a fisioterapia. Aí eu tive que colocar para ela, nós temos um contrato um pouquinho antigo de fisioterapia. Porém, nós estamos oferecendo hoje perto de 35, 40 cirurgias por mês. São 16, 18 aqui em Lagoa. No contratado é 12, mas o nosso médico tem feito algumas a mais. E mais 20 e tantas em Sananduva. Então nós temos 40 e poucas pessoas que são pós-operatório e têm que receber a fisioterapia. São prioridades. Lógico que com o passar do tempo nós teremos que aditivar esse contrato e ampliar para a gente tentar dar a essas pessoas também essas condições. Bom, aumentamos o número de médicos nas unidades, aumentamos o número de pediatras e a medicação. Temos que aumentar a medicação. Então tudo é uma corrente. E é nessa corrente, é nesse redemoinho, nesse turbilhão de ações dentro da Secretaria de Saúde que a gente vem levando um dia por vez. E vou te dizer, Ademar, quando eu pego os números, quando eu sento na minha mesa assim e me debruço e vejo os números, eu vejo que foi uma ascendência muito grande.
nós evoluímos muito em todos os setores. Todos os setores. Nós saímos de 0 programas de prevenção para mais de uma dezena. Nós saímos de 2 ou 3 grupos de educação física para mais de 20. Nós saímos de um médico por unidade para pelo menos 2. Nós saímos de 2 pediatras para 4 e agora para o ano que vem ainda tentando aumentar mais. Mas aí a pessoa vai dizer, mas eu tentei um pediatra. Lógico, os pediatras, os médicos, eles também ficam doentes. Temporariamente eles têm férias, vai diminuir o número de pediatras. Eles ficam doentes, vai diminuir o número de pediatras. Não, mas eu preciso de tal pediatra. Nós chegamos ao ponto de poder escolher. Claro, estamos longe do ideal. É isso que eu estou falando. Ainda temos muito caminho a percorrer, mas muito foi feito. Muito foi triado. Hoje, se eu pegar a minha relação de programas, Ademar, eu te diria que 90% conseguimos desenvolver. E talvez chegaremos ao final desse ano com 95% das ações desenvolvidas. Porque iniciaremos um novo projeto e depois eu quero falar contigo, ainda agora em dezembro, que tivemos que fazer algumas adaptações, porque trabalhar com pouco dinheiro também é isso, é adaptar. Né? Você não precisa de uma grande estrutura, você precisa de grande resultado. E é isso que nós vamos buscar. Né? Então, se eu passar e olhar os feitos, o que nós desenvolvemos, eu não fiz tudo o que eu queria, Ademar. Mas quis muito tudo o que eu fiz. Porque eu falei para ti, numa entrevista aqui, que sonhar pequeno ou sonhar grande era o mesmo trabalho. Eu continuo aquele sonhador que sonha muito grande. Maravilha. Secretário, quando assumiu e depois tomou pé da situação, com certeza estabeleceu algumas metas, algumas prioridades, algumas linhas a serem atacadas urgentemente. E comentávamos antes de iniciarmos o programa que conseguiu colocar em prática quase todas as suas ideias, quase todos os seus planos, quase todas as suas metas. Está faltando pouco para completar. Muito pouco, Ademar, muito pouco. Um dos programas que está na nossa meta e que iniciaremos agora em dezembro, e você é o primeiro a ficar sabendo, ainda ninguém está sabendo, eu entreguei hoje para o prefeito está preparando para fazermos o lançamento, está no programa de governo do então candidato Gustavo Bonotto, unidade móvel de saúde. Há um tempo atrás as pessoas podiam vir para a cidade consultar tudo mais, porque tínhamos linha de ônibus 2, 3, 4 vezes por semana. Eu estive a semana passada na Fátima, lá no 5º Distrito, e de lá para cá, para a sede do município, tem transporte só na quinta-feira. Isso porque o motorista, o Batoca, é um cara obstinado e que não desistiu. Né? Porque as pessoas pedem, por favor, não desista, e ele não desistiu. E pensando nisso, então, baseados no nosso programa, lá no início, quando conversávamos, antes de termos a pretensão de assumir secretaria, antes da eleição ocorrer, nós conversávamos lá na minha casa com o então candidato Gustavo, e nós passávamos essa necessidade de que as pessoas hoje não têm transporte para vir. E as pessoas estão adoecendo no interior, estão adoecendo nos locais retirados, sem que a gente consiga fazer uma saúde preventiva, alguma coisa. E nós, então, a nossa ideia inicial era uma unidade móvel, um ônibus, com 2 consultórios, com tudo mais. Porém, essa unidade custa R$200 mil. Estava certo, iríamos comprar, tudo mais. Porém, aí veio um start, um lembrete. Essa questão de não se fazer mais atendimento nas comunidades distantes das unidades básicas, e aí não só no interior. Nós temos, por exemplo, o bairro Pajé, nós temos o bairro Boa Vista, nós temos vários bairros que são distantes da sua unidade. Né? Essa questão de não levar mais os médicos a essas distâncias, porque esse programa foi abandonado há mais de uma década, né? Era porque as pessoas vinham para a cidade? Era porque não temos público no interior, não temos público? Ou é porque é um programa defasado? Como é que nós vamos fazer? Digo, vamos fazer
como fizemos com o agendamento por telefone. Vamos fazer um projeto piloto. Iniciaremos então agora, em dezembro, pelas comunidades do interior, a nossa unidade móvel de saúde, que nada mais é que um furgão com uma estrutura móvel que será montada ao redor desse furgão, onde nós contaremos com o médico, com a enfermeira, com o técnico de enfermagem, com o farmacêutico, com toda a equipe da Secretaria de Saúde. Onde a pessoa vai lá, principalmente aquelas pessoas que fazem uso de medicamento de uso contínuo, pessoas que tomam remédio para pressão alta, pessoas que tomam remédio para diabetes. Essas pessoas vão fazer, entre aspas, a sua troca de receita. Não precisam mais ir para a cidade. E na medida do possível, já vão sair com a medicação, porque a farmacêutica vai estar lá. Esse projeto nós iniciaremos agora, início de dezembro, e vamos ampliando ele. Iniciaremos primeiro pelas comunidades do interior, tentando fazer num dia 3 comunidades, e depois, no andar da carruagem, tendo a aprovação da população, tendo resultados bons, ampliar então para a nossa comunidade. Hoje, se nós formos nas unidades básicas de saúde, uma porcentagem das pessoas que lá estão, que agendaram a sua consulta por telefone ou não, elas estão lá para trocar sua receita. Que não é simples. Até alguém pode dizer assim, mas não é só deixar a receita lá para o médico trocar? E a responsabilidade? E se essa pessoa está tomando um medicamento para pressão e esse medicamento não está fazendo mais efeito? Ela está tomando há 4, 5 anos, de repente essa medicação está fraca, ou essa medicação está descontrolada, a pressão já não precisa de tanta medicação. Então há necessidade sim de uma conversa informal, de verificar a pressão, de furar o dedinho e ver a glicose, de um tete a tete com o médico. Como é que o senhor está se sentindo? Eu estou me sentindo bem. Tem variado a pressão? O senhor tem verificado sua pressão? Tenho, está ficando 12/8, 13/9. Então, aí sim, fazer a... Não, então sua medicação está realmente fazer a substituição. Né? Essa é a nossa responsabilidade. E essas pessoas, às vezes, que não têm um problema de saúde no momento, que é uma doença crônica, mas que tem que ter acompanhamento, essas pessoas estão indo para a unidade de saúde para fazer essa troca. E é o lugar correto. Só que nós queremos evitar que essas pessoas precisem ir até a unidade. Então a unidade móvel de saúde vai tentar tirar essas pessoas da fila, né, das unidades, de repente deixando as consultas para aquela pessoa que realmente precisa na hora ou no momento, ou que de repente está em acompanhamento, com uma coisa mais séria e que talvez também precise fazer um check-up, fazer sua prevenção. Então, quando você me falou que quase todas as nossas ações foram implementadas, sim, e ainda falta um ano. Então eu tenho a esperança que bateremos 2020 com 100% de metas atingidas. Que maravilha. Secretário Eloir, algumas conquistas importantes: agendamento de consultas, casas de passagem em Passo Fundo e Porto Alegre, conquista muito importante. Foi estabelecida uma parceria com a IMED de Passo Fundo para atendimento do plantão 24 horas do Hospital São Paulo. Aliás, informação que recolhi no dia de hoje, essa parceria vai ser ampliada. Pelo menos foi o que levantamos no dia de hoje, secretário. Exatamente, Demar. Quando nós assumimos ali a secretaria, a gente procurou ouvir. E como eu te falei antes, a gente não precisa de grandes estruturas, a gente precisa de grandes resultados. E eu lembro que teve um paciente meu particular do consultório que foi lá no meu consultório e disse assim: secretário, quando você assumir, dá um jeito de fechar a frente da secretaria ali, porque as pessoas ficam no tempo, esperando o transporte às 5 da manhã, de madrugada, e o senhor sabe como é que é o nosso inverno aqui. E eu disse: vamos fechar. E eu esqueci dessa conversa. E outro dia ele foi lá na secretaria. Tá, eu vim aqui para dizer que o senhor cumpriu o que o senhor falou. Eu disse: como assim? Não lembro o que havia prometido. Não, o senhor disse que ia fechar a frente da secretaria, fechou, ficou muito bom. Uma obra relativamente pequena, mas com um impacto muito grande. As pessoas que
que precisam esperar o transporte, que precisam viajar, sair dos seus lares, tenham um pouquinho de conforto, protegidos do vento. Então, pensando nisso aí, nós começamos, então nós vamos ter que buscar pequenas ações. De repente, uma ideia mirabolante, que pode parecer loucura. E um dia nós, conversando com o prefeito, se nós fôssemos conversar com as universidades, aí, nossa ideia, né? Sei lá. E aí começaram a surgir as parcerias. Surgiu com a UPF, com o ambulatório das especialidades, né, com a IMED, com os nossos doutorandos que atendem no hospital e que nós recebemos muitos elogios pelo atendimento deles, pela presteza com que ali estão, que ajudam o plantão 24 horas, né? E agora essa parceria, então, está sendo ampliada. Porque nós retomamos, Ademar, nossas feirinhas de saúde. Eu acho que o secretário não precisa estar lá na unidade 24 horas por dia, toda semana lá, olhando, marcando se a enfermeira está atendendo, se o médico... Para isso existe uma equipe. E eu preciso confiar na minha equipe. E devo confessar, Ademar, que eu confio 100% na minha equipe. E que equipe conseguimos montar. Então o secretário não precisa, mas o secretário tem que estar, a secretaria tem que estar nas localidades. E nós temos as nossas feirinhas de saúde. Nós vamos para o interior, nós vamos para os bairros, nós vamos para o posto de gasolina, nós vamos no centro, como hoje aqui em frente à rádio, fazendo essas ações. E aí nós tentamos ampliar, porque nós recebemos, como eu te falei antes, um feedback das pessoas, principalmente pessoas do interior e pessoas também aqui da cidade. Olha, nós gostaríamos de participar dessas feiras, é muito importante, porém, nós trabalhamos nesses horários. E aí nós pensamos, então, vamos tentar implementar as feiras de saúde no interior, nas localidades, durante os finais de semana, sábado, domingo. E aí esbarramos em duas questões. Primeiro, que os nossos servidores precisam descansar também. Segundo, não teríamos recurso suficiente para pagarmos tantas horas extras quanto seriam necessários. Fomos buscar a IMED de novo, no intuito de dizer assim: olha, Elvis, que é o da RH, lá, o pessoal lá da IMED, olha, quem sabe você nos forneceria os estudantes, os formandos da enfermagem, para fazer algum estágio lá, acompanhar nossas feiras. E eles: não, então vem para cá e vamos conversar. Aí nos deslocamos a Passo Fundo, eu e o Paulinho. Fomos lá, quando chegamos na IMED, estava toda a direção da universidade à nossa espera. A direção da odontologia, a direção da medicina, a direção da psicologia, a direção da enfermagem. E aí nos colocaram: o que vocês precisam? Como que nós podemos ajudar a Lagoa Vermelha? E aí deu a oportunidade. Eu gosto de pedir. Faço isso em Passo Fundo, na 6ª Coordenadoria, de pratinho na mão, pedindo consulta, lutando por Lagoa Vermelha. Eu disse: olha, Elvis, nós temos uma ideia assim. E aí mostrei o croquis das nossas ações, mostrei o nosso projeto dessas feiras de saúde, que já estão acontecendo. E eu disse: olha, nós temos a intenção de expandir para os finais de semana, só que não temos. Ele disse: não, pode contar com a IMED. Eu disse: não, beleza, você vai mandar os enfermeiros? Não, nós mandaremos os alunos, os formandos de odontologia, nós mandaremos os formandos de medicina, nós mandaremos os formandos em psicologia, nós mandaremos os formandos em enfermagem. Só você precisa nos dizer quando e como que nós podemos ajudar. Eu saí e fiquei nas nuvens, né? Então eu acho, já firmamos também uma parceria com a Unopar, aqui de Lagoa, esteve na Feira do Livro, fazendo um trabalho muito legal, já nos auxiliaram em feiras ali no módulo. Eu acho que temos que buscar o meio acadêmico, Ademar. Temos que ter um pouquinho de humildade e saber que não vamos ter capacidade financeira, capacidade humana para ampliarmos muito mais o nosso rol de serviço, mas que existem possibilidades. E o meio acadêmico, sob meu ponto de vista, ele é o mais promissor.
Quiçá daqui a um tempo tenhamos um hospital escola em Lagoa Vermelha. É um sonho. Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Mas tem que iniciar. Ninguém nasce correndo maratona. A gente se arrasta de bumbum no chão, depois gatinha, depois aprende a caminhar meio cambaleando para depois correr maratona. E assim nós estamos. Quem sabe, meus netos colham esses frutos, né, de uma universidade assumir o hospital escola, ou a própria fundação, ou a AMES, não se sabe. Está lá dentro do Lagoa Vermelha um hospital escola com todas as estruturas, como hoje é o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, como é o Hospital São Vicente de Passo Fundo. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós demos. E a parceria com a UPF, Universidade de Passo Fundo, foi firmado um convênio, os papéis já foram assinados. Nós temos alguns entraves burocráticos ali para solucionar, Ademar, mas já está em via de acontecer. São 5 especialidades, onde a UPF nos oferece essas especialidades, as consultas clínicas. Não é de graça, mas é talvez como se fosse R$10 a consulta. Preço simbólico. É um preço simbólico, né? E o município, então, em contrapartida, tem que adquirir os exames que forem necessários, porém com uma tabela diferenciada. Nós pensamos inicialmente em pagar a tabela SUS, né, fazer tabela SUS, usar o SUS de Passo Fundo, porém é ilegal. O SUS de Passo Fundo deve ser utilizado pela comunidade de Passo Fundo. Então nós chegamos a um meio termo, uma tabela que ficou muito bom para o município, uma tabela em que o hospital e que a universidade também não vão perder dinheiro. Talvez eles empatem ou ganhem um pouquinho para sobrar lá para aquelas pessoas que vão fazer o exame SUS, que, como nós falamos, estão há 20 anos sem reajuste. Então, com esse passo, com esse convênio, com essa conversa, nós pretendemos desafogar mais um pouquinho de especialidades, desafogar mais um pouquinho daquele ônus que caiu sobre as nossas costas e que é de obrigação do Estado. Vamos a um rápido intervalo e depois a sequência do programa Lagoa Debate, hoje com a participação do secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Magrão Agro. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate, hoje com a presença do secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. A contratação de novos profissionais. Estamos trabalhando com isso também, Ademar. Você veja que no último concurso, né, nós concursamos um médico 20 horas para trabalhar nas nossas unidades de saúde. Nós temos uma unidade de saúde já construída, praticamente pronta, que está em vias de ser inaugurada, que é o ESF Oliveira. Nós vamos contratar esse profissional, vamos contratar enfermeiros. Concursamos também pediatras. Nós temos pelo menos 3 pediatras concursados. Isso é uma bênção, né? Porque pediatra é uma coisa assim, é um profissional muito raro de se conseguir. E naquela premissa de que nós estávamos falando, de que o município cada vez mais tem que abraçar as questões do Estado, nós concursamos também um traumatologista. Nossa intenção é chamá-lo também para que faça um apoio junto ao hospital, junto ao profissional que lá atende, porque a gente possa ampliar esse número de consultas e também o número de procedimentos cirúrgicos. A gente quer dar o máximo de conforto às pessoas para que elas não precisem se deslocar de Lagoa Vermelha. É lógico que, se precisarem se deslocar, nós também estudamos isso. Nós humanizamos o nosso transporte. Nosso transporte hoje ele é confortável, a pessoa vai deitada, tem banheiro. Aí a pessoa chega em Passo Fundo de ônibus, temos uma unidade que leva as pessoas dentro de Passo Fundo. Eu tenho que consultar lá em tal lugar, é longe. Nossa unidade leva e busca e traz no ponto de coleta, que é uma das casas de apoio que nós conversávamos antes da Servipref. Nós temos, além das casas de apoio, onde as pessoas podem posar, passar a noite acompanhando de perto os seus familiares, as suas pessoas que estão internadas, nós temos a casa de passagem.
Me incomodava muito, Ademar, quando eu ia a Passo Fundo e via os nossos munícipes sentados na mureta em frente ao São Vicente, aguardando o transporte, às vezes sob sol forte, às vezes sob chuva, ou dentro dos barzinhos, tendo que às vezes consumir uma água mineral, um pastel, mesmo que não tivesse vontade, porque os proprietários ali exigiam que se consumisse para se ocupar o local, aguardando o retorno para a Lagoa Vermelha. Levamos a Servipref essa necessidade de que os municípios, não só Lagoa Vermelha, mas que os municípios da região tinham dessa casa de passagem. Hoje nós temos um andar todo de um prédio com poltronas confortáveis, com um cafezinho, com chimarrão, eles fazem pipoca, tem TV, tem ar-condicionado, para as pessoas ali aguardar. Muitas vezes a pessoa sai do exame, sai nauseada, ficar na rua, ela fica lá no ar-condicionado, sentado, aguardando, o motorista vai lá, chama, as pessoas embarcam no seu transporte e retornam para a Lagoa Vermelha. Então, pensando nisso, nós cada vez mais estamos tentando trazer profissionais para a Lagoa Vermelha. E nós temos dois grandes calcanhares de Aquiles dentro da saúde. Traumatologia, 1.500 pessoas na fila, como eu te falei antes. Oftalmologia, mais de 600 pessoas na fila hoje. O que nós fizemos? Inicialmente firmamos um convênio com o Hospital de Olhos de Passo Fundo, onde conseguimos encaminhar algumas coisas. Porém, esse encaminhamento do convênio, ele é uma consulta particular paga pelo município. Só que a consulta em si, em alguns casos, na oftalmologia, é o menor dos problemas. Os exames são caros, a cirurgia, quando necessária, é cara, e o tratamento é caro. Para aquele paciente que é só substituir a lente do óculos, não é caro. Vai lá, faz a sua consulta. E aí, então, nós começamos a buscar. Não, nós temos que trazer para a Lagoa Vermelha, nós temos que utilizar essa estrutura do hospital. Está em vias de se concretizar mais esse sonho, Ademar. Já temos uma equipe em vistas para se instalar em Lagoa Vermelha, inclusive fazer cirurgias oftalmológicas em Lagoa Vermelha. Essa é a nossa exigência. Nós conversamos com o Dr. Humberto, ele se deslocou até Lagoa Vermelha com parte de sua equipe, sentamos com o Matheus, sentamos com o Alexandre, sentamos lá na sala de reuniões do hospital e colocamos para eles qual eram as nossas necessidades. Eles têm muita experiência na busca desses ambulatórios pelo SUS, porém não existe dinheiro novo no Estado. O que tem que ser feito é um reaproveitamento. E aí então agora está nas mãos dos gestores, na mão do hospital, dos gestores do hospital, nas mãos dos gestores da Secretaria de Saúde, fazer essa mágica. Tirar dinheiro que não está sendo aproveitado ou que está sendo pouco aproveitado, remanejar, dar cria a esse dinheiro e implementar o ambulatório de oftalmologia em Lagoa Vermelha. Quem viver verá. Secretário Eloir, a questão do agendamento de consultas emplacou, deu certo? Ademar superou nossas expectativas, né? Ele ainda não é 100%. Existem algumas especialidades, principalmente a pediatria, com um pediatra em específico, e até nós podermos normalizar. A questão da odontologia também está um pouquinho difícil, mas na maioria dos casos, sim, resolveu. Qual é que era a nossa grande dificuldade? Pessoas que iam para a fila dos postos de saúde 4 horas da manhã para conseguir uma ficha. Acabou então você está dizendo, secretário, que acabou as filas? Não acabou, ainda tem pessoas que às vezes vão, né, tem a necessidade, vão muito cedo para a fila, mas diminuímos mais de 90%. Eu tenho prazer, às vezes, quando eu saio de madrugada e faço isso com certa frequência, 5 da manhã, 4 da manhã, e dou uma passada pelas unidades de saúde e não vejo ninguém na frente. Ou vejo uma pessoa, uma vez eram 50, eram 30, eram 20, eram 10, eram 3. Hoje tem uma, hoje não tem nenhuma. Então isso nos diz que sim, funcionou, deu certo, temos que melhorar sempre. A vida é um eterno aprendizado e é um eterno aprimoramento. Temos como fazer melhor? Temos.
Nós temos um programa que foi instalado agora na Secretaria de Saúde e que está em fase de aprimoramento também, que vai nos permitir, de repente, até utilizar um app para você agendar a tua consulta. Por que não? Quando assumimos, disseram que era impossível fazer o agendamento por telefone. Nos chamaram de louco. Está aí. Está funcionando. Talvez, para algumas pessoas, né, talvez seja a pior coisa do mundo. Porque para algumas pessoas não deveria dar certo. E eu sei que tinha gente que torcia contra. Não preciso esconder de ninguém. Eu sei que tinha gente que torcia contra. Porque eu recebia em grupos de WhatsApp. Com 3 dias, com 4 dias, com 1 semana de secretaria. Quando é que começa o agendamento por telefone? KKKKK. Né? Eu recebi isso, Ademar. E hoje, para desgosto de alguns e para alegria da grande maioria, está aí o agendamento por telefone. É 100%? Não. Vamos agradar 100% da população? Não. Teve uma pessoa que tentou agradar 100% da população. Esteve na Terra há 2019 anos e acabou morrendo crucificado. Nossa intenção é agradar o maior número de pessoas possíveis. Acho que estamos conseguindo. O postão. Oba! Esse, com certeza, é um dos grandes sonhos seus. Vai sair, Ademar. Vai sair. Vai sair. Vai sair, amigos O ouvintes. terreno já está. Tudo em dia. Tudo Terreno Foi está, publicado no Diário Oficial. está lá. Temos Essa é outra grande meta para o ano que vem? É a grande meta. Porque antes de entrar no ar, disse que tinha 2 grandes objetivos. Né? Exatamente. A unidade móvel. Está ligado ao postão. Está ligado ao postão. Vai sair. A unidade ESF Centro, também conhecido como postão, será porque vai ser ampliado. Vai ser ampliado. Ele iniciará mais ou menos do tamanho do que é o ESF Oliveira, que é um postão, que é o maior que nós temos hoje, porém já com estruturas para ser ampliado cada vez mais, onde funcionará o ambulatório de especialidades, onde funcionará a farmácia municipal, onde funcionará a Secretaria Municipal de Saúde, onde funcionará o estacionamento dos veículos da saúde. Essa é a nossa grande meta, formarmos um centro de saúde. Porém, o primeiro passo, o postão, vai ter início. A gente acredita que ainda esse ano a gente comece. Ainda este ano a gente comece a movimentar alguma coisa. Nós já temos recursos para dar início a essa obra. Nós já lançamos no sistema, nós alteramos. Por quê? Porque quando surgiu essa possibilidade de recurso, nós tínhamos um prazo muito curto e nós tínhamos que lançar um local para fazer essa obra. E nós não tínhamos certeza do terreno do polivalente. Então nós lançamos um outro terreno para não perdermos a... E agora então fizemos uma retificação, né, onde colocamos o terreno que é o de utilização, que é o do polivalente ali, para que a gente possa fazer então, partir para a licitação, depois da licitação a ordem de serviço e começarmos a construir. Eu acredito que alguma coisa já se inicia esse ano. É um grande desafio, é uma grande alegria, é uma estrutura que nós precisamos, é uma área nobre, uma área muito bem localizada e que nós poderemos, como eu te falei, num futuro próximo, o próximo secretário que assumir, dar prosseguimento, né, a essas ideias de condensar a saúde ali, botando a Secretaria da Saúde, a farmácia, o ambulatório de especialidades ESF do centro e o estacionamento. Acho que agora está tudo encaminhado, vai sair desse postão e aí então acredito que bateremos 100% das nossas metas. Vamos a um rápido intervalo e depois voltaremos com o nosso Lagoa Debate. Laboratório Biolab. Ética, eficiência e qualidade. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate, hoje com a participação do secretário municipal da Saúde, Eloir Morona. Secretário, de uma forma sucinta, que outras conquistas, que outras realizações importantes foi possível concretizar? Olha, Ademar, os números não mentem, né? Um aumento de 400% em consultas e exames oferecidos pelo CISREG
é uma conquista. Sairmos de 0 programas de prevenção para mais de 20, ou melhor, para mais de uma dezena, é uma conquista. E hoje, Ademar, antes de vir para cá, para nós participarmos do programa, estávamos fazendo o lançamento de um outro programa. No início de 2019, nós fomos provocados pelo Beto Dalemulli, que é um baita de um cara assim que se entrega de corpo e alma à sociedade, a fazermos um seminário para discutirmos a questão dos abusos sexuais, da drogadição, da gravidez na adolescência, dentro da nossa juventude. E até nós, meio nostálgicos, lembrávamos dos tempos de infância, onde a gente queria praticar esportes e que a gente conhecia as pessoas que tinham esses problemas e que eram pontuais. E hoje esses problemas se disseminaram de uma forma muito generalizada na nossa comunidade. Fomos provocados a fazer esse seminário, fomos para a Casa da Cultura com um número muito grande de entidades, com o Ministério Público, com o Juizado da Infância e Juventude da época, com o LAIS, enfim, todas. E com a delegada, com todas as entidades do município. E lá as entidades apresentaram as suas ideias. O que fazer para melhorar? O que fazer para minimizar esses problemas? E eu lembro que nós levamos propostas muito ousadas. Nós queríamos colocar o dedo na ferida. E como dói colocar o dedo na ferida. Muito mais fácil nós levantarmos o tapete e colocarmos o problema ali para baixo e fingirmos que não é conosco, mas quando acontece com alguém da nossa família, com algum conhecido nosso, aí a gente pensa, por que nós não agimos? Quem vai fazer alguma coisa por nós? Nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso por nós. E eu estava então na Casa da Cultura agora, onde estávamos lançando o projeto Protegendo Anjos, que é um projeto que visa fazer um levantamento epidemiológico, fazer um levantamento in loco do abuso sexual contra crianças e adolescentes no nosso município. Não temos mais espaço para achismo. Nós temos, como eu falei antes, colocar o dedo na ferida. Nós recebíamos e recebemos um calhamaço de notificações da Polícia Civil para investigação de possíveis abusos sexuais. E começou a nos chamar a atenção e nós fomos buscar o profissional. Hoje nós iniciamos esse projeto, que já está em andamento, mas o lançamento foi hoje, projeto Protegendo Anjos, onde os profissionais, e um profissional muito bem treinado, vai nas escolas, profere palestras de prevenção e ao mesmo tempo ele vai utilizando de métodos que os psicólogos conhecem para perceber certas mudanças de comportamento, por exemplo, quando ele fala uma palavra. E aí então ele vai captando, essa pessoa talvez precise ter uma conversa, e aí então nós vamos levantar abusados, abusadores e levar ao Ministério Público. Nós teremos qual é que é o número, qual é que é a quantidade, qual é a incidência. Ele é um braço, o projeto Protegendo Anjos, ele é um braço do projeto Águia, que vai lá na escola e que fala com o adolescente, fala com o adolescente, que fazer sexo sem camisinha dá doença, que fazer sexo sem camisinha engravida, que engravidar na adolescência atrapalha os estudos. São projetos que nós levamos e que acharam audaciosos e que estão funcionando. Agora nós vamos fazer ampliação do PIM, Primeira Infância Melhor. Então nós vamos abordar a criança lá de 0 a 5, nós vamos abordar a criança de 5 a 10 e nós vamos abordar os adolescentes. Eu acredito, Ademar, acredito do fundo do meu coração, que esse trabalho todo ele vai trazer à tona, me desculpe o uso da palavra, uma podridão que está lá escondida e que nós fazíamos assim, fechávamos os olhos para não ver, mas que está muito mais perto do que nós imaginamos. Esse projeto vai nos dar muita dor de cabeça, porém, vai nos dar dor de cabeça porque nós estamos conhecendo o problema. A gente sempre tem medo do desconhecido.
né? Porém, quando nós conhecermos o nosso inimigo, quando nós conhecermos o vilão que afeta a nossa juventude, quando nós conhecermos o vilão que afeta a futura geração de Lagoa Vermelha, talvez nós tenhamos mais medo ainda do que quando nós desconhecíamos o problema. Então são projetos assim, Ademar, que nos enchem de orgulho, porque não é o secretário, é uma equipe inteira, né? E eu tenho uma equipe agora na Casa da Cultura que ainda está batalhando e discutindo sobre esse assunto. E eu tenho uma equipe que ficou a semana inteira e o final de semana batalhando, procurando recurso para fazer o projeto e tira daqui, põe ali, como é que vão fazer, como é que vamos pagar, como é que nós vamos pagar, receber, e está dando certo. Então, recebemos muitas críticas, Ademar, no andar, porque não nos preocupávamos em prevenção. Temos mais de uma dezena de projetos de prevenção em andamento. Se tinha algum, não era de meu conhecimento, né? Lógico que no passado teve, mas quando assumimos, esses projetos haviam sido extintos. O motivo também não sei, mas claro que no passado havia alguns projetos de prevenção. Porém, quando assumimos, não tinha nenhum em andamento. Nós buscamos e não temos vergonha de buscar lá no passado e nos basear em fatos e em ações que foram realizadas por outros secretários aqui em Lagoa Vermelha e por outros secretários em outros municípios. E eu cito sempre a secretária Ivanilde, que quando eu comecei a trabalhar na saúde, eu trabalhei junto com ela. Antes mesmo de fazer a minha especialização, eu trabalhei com ela e aprendi com ela algumas coisas, né? E a gente tem que citar que cada secretário que passou, indistintamente de quem seja, eu não vou citar o nome de todos, porque com certeza eu vou esquecer de algum e aí eu vou cometer um pecado. Todos eles somaram a secretaria. Se hoje nós temos uma saúde como está, para alguns dizem que não é boa, eu particularmente, para mim, tem muito a ser feito ainda. Ela está melhor do que estava, mas tem muito a ser feito. Mas e para alguns ela é deficitária, para alguns ela é boa. Porém, se compararmos a outros municípios, ela foi sendo agregada um tijolinho por vez a cada ano que passou, a cada secretário que foi lá, a cada secretário que, como você falou, deixou seu telefone 24 horas por dia, né? E nós temos o privilégio agora de podermos, depois de críticas, depois de ser apontados, temos mais de uma dezena de programas de prevenção em andamento, né? E ampliaremos. Uma coisa que nos deixa muito felizes também é a adesão que nós estamos tendo nos grupos de ginástica, né? Nós passamos de 2 ou 3 que nós tínhamos para mais de 20 e crescendo. E eu faço um apelo e diz: olha, vocês querem receber uma academia de saúde? Nós queremos. Forma um grupo, porque não adianta eu colocar uma academia de saúde para servir de criatório de teia de aranha. Eu quero que esses equipamentos, e eu falo sempre nos locais onde eu vou, eu quero que esses equipamentos quebrem, mas quebrem pelo uso, de tanto as pessoas usarem, de tanto as pessoas aproveitarem. E a maneira que nós encontramos para fazer isso é formando os grupos, porque aí eu tenho certeza que eles vão lá com o professor de educação física, vão fazer uso, né? E aí vamos conseguir sanar pequenos problemas. E um dia desses eu estava numa feira de saúde no interior, e aí o pessoal estava cansado, eu digo: não, deixa eu dar uma mão, vou verificar a pressão, né, pro pessoal lá. E começamos a verificar, e eu comecei a pegar a planilha das pessoas ali. Toma medicação, toma, pressão 13/9, um pouquinho alterada, vai, começa a olhar. Essas pequenas alterações, com certeza absoluta, não precisa alterar medicamento. A implementação da atividade física já vai ser suficiente para dar uma normalizada nessa situação. Então, nós vamos pegar pesado agora, de agora até 2020, com os grupos e com a descentralização da saúde. Nós descentralizaremos tudo. Nós descentralizaremos a sala de vacinas. As mãezinhas lá do bairro Floresta não precisarão mais vir até a unidade aqui do centro para vacinar, elas vacinarão lá no bairro Floresta.
Nós descentralizaremos obstetrícia. As gestantes que precisam fazer o seu pré-natal não precisarão se deslocar até o ambulatório, terá lá. Nós descentralizaremos a saúde como um todo, levando as unidades móvel de saúde para o interior, levando a unidade móvel de saúde para as comunidades mais longínquas, lá para o bairro Pajé, lá para a Medianeira, lá para Boa Vista. Então, agora para 2020, a nossa meta é descentralização. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com a participação do secretário municipal da Saúde, Eloir Morona. Obrigado pela presença em nosso programa, meu caro secretário. E convidamos os nossos ouvintes e telespectadores para que acompanhem o nosso Lagoa Debate na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Na Avenida Presidente Vargas, 229.